Bom dia a todos. Em primeiro lugar, se me permitem as saudações, em primeiro lugar ao senhor representante do Governo Regional, ah, à senhora Presidente da Assembleia Municipal, que entretanto saiu, ao senhor Presidente da Câmara Municipal, a todas as autoridades, senhores deputados aqui presentes, e estou a ver também a representantes da instituição militar, a quem também eu saúdo, a todos os presentes, a todos os oradores, e, naturalmente, uma saudação muito particular e muito especial ao nosso Presidente da Delegação Regional, enfim, à sua equipa, a todos os membros da Delegação Regional, que de facto foram ótimos em termos de pensar esta conferência. E quero dizer que é um privilégio, é uma honra, é um prazer estar aqui a fazer o encerramento desta conferência. Acho que é uma oportunidade. Quero dizer que foi para mim extremamente gratificante e aprendi imenso. Como sabem, sou economista, senão também não era bastonário da Ordem dos Economistas, mas discutir problemas que muitas vezes nós sabemos deles, falamos, mas assim um pouco afastados e no ar, mas ouvir discutir os problemas de pessoas que estão no terreno, têm um conhecimento concreto e que são capazes de entrar no detalhe, é muito importante para nós próprios formarmos a nossa opinião e podermos também refletir a outros níveis. E eu quero dizer, enfim, eu não quero alongar muito, porque seguramente nós alimentamos o espírito e agora queremos alimentar o corpo, não é? Já está na hora disso, e portanto não quero. Mas permitam-me que faça algumas reflexões, algumas delas correndo o risco de repetir algumas coisas que eu já disse ontem, mas também a plateia é muito diferente daquela que foi ontem, tem muita gente, e acho que merece fazer essa reflexão, que é a metodologia que foi utilizada para esta conferência, que eu acho excelente. Fazer uma análise em termos de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Digamos que é um passo, é uma metodologia para fazer uma análise de natureza mais profunda e de natureza estratégica. Que é outra coisa que eu penso que também saiu daqui, que é a necessidade de pensar estas coisas todas interligadamente, quer dizer, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da racionalidade, e uma racionalidade que tem a ver não apenas com Porto Santo, que tem a sua racionalidade, mas de facto Porto Santo está articulado com Madeira, a Madeira e Porto Santo estão articulados com o continente, e é importante ver as coisas de forma integrada com a sua racionalidade própria, não é? E não querer repetir em diferentes escalas exatamente a mesma coisa. Há que ter em conta a especialização, há que ter em conta as características particulares, mas há que ter em conta também a forma como essas características particulares podem ser potenciadas, valorizadas num contexto, enfim, mais geral, num contexto de integração. E é esta necessidade de pensar com racionalidade, de forma integrada e com estratégia que é importante considerar a todos os níveis. E muitas vezes isso falta, talvez seja, mesmo em Portugal, das coisas que mais falo, é esta visão estratégica. E, aliás, nós somos vítimas disso quando se olha para grandes questões que são discutidas há 50, há 60 e às vezes mais anos, quando nós olhamos para os grandes projetos estratégicos que hoje em dia são bandeira para o próprio país, até no relacionamento internacional, e são projetos que já vêm de há muitas dezenas de anos, nós podemos interrogar-se o que é que se passa. Não é? Portanto, isto é característico. A sucessão dos diferentes governos, às vezes da mesma cor política, não é preciso mudar de cor política, alteram completamente as estratégias, as orientações, e eu penso que isso tem um custo muito significativo, tem um custo em termos de atraso, mas não sei se isso não será, de certa maneira, uma característica nacional. Quando nós olhamos para tudo o que é estratégico, houve sempre uma grande discussão, uma grande polémica, uma grande dificuldade. E à esquerda e à direita, eu estou aqui a dizer, nem é por ser de uma cor política ou por ser de outra cor política, há uma atitude de desconfiança relativamente a tudo aquilo que transcende o imediato, que transcende a coisa que pode ser obtida imediatamente. Eu acho que nós temos que pensar também de forma estratégica, pensar que, enfim, que as coisas têm que ser feitas de forma estratégica. Não, desculpem, não, há sempre uma questão que veio ao de cima. Quando foi inaugurada a primeira linha de caminho de ferro em Lisboa, de Lisboa para o Carregado, não sei se sabem, mas as discussões eram terríveis, não é? Diziam-se as coisas mais incríveis, dizendo que o caminho de ferro ia destruir a sociedade portuguesa, ia fazer com que os campos se destruíssem, que as pessoas viessem para a cidade, ia favorecer a invasão de Portugal pelos espanhóis, até vultos intelectuais como Alexandre Colano eram contra o caminho de ferro. E na altura o rei, que era o Dom Pedro V, que era morreu jovem,
E ele diz isto é um bando de estúpidos a discutir uma coisa destas, quando isto efetivamente os outros países já tinham um caminho de ferro há não sei quantos anos, e nós andávamos a discutir a necessidade de ter um caminho de ferro. Isto veio a propósito das discussões que nós temos, mais um aeroporto, menos um aeroporto, integrado desta maneira, integrado daquilo. Há, de facto, muitas vezes a dificuldade em ver os projetos em si e os impactos que podem ter, para discutirmos muitas vezes coisas que não se sabe exatamente porquê. Não é? Portanto, talvez seja uma característica, eu acho que nós temos que ultrapassar isso, fazendo, obviamente, uma análise sempre do ponto de vista da viabilidade económica, da viabilidade financeira, da oportunidade, dos recursos que nós podemos mobilizar para isso e também ver as alternativas que podem existir, não é? Porque estas coisas todas têm que ser pensadas de forma integrada. E por isso é que a análise SWOT julgo que é uma boa metodologia que permite, é um passo importante para discutir as coisas de uma forma mais aprofundada. Acho que os resultados, e aqui, enfim, já entrando um pouco no papel da delegação regional, acho que são muito importantes, porque esta discussão seguramente que vai contribuir para a própria definição das orientações do governo, da Câmara Municipal, enfim, aos vários níveis. Isso é um papel que a Ordem dos Economistas quer ter, na medida em que a Ordem dos Economistas mobiliza competências específicas, pessoas de qualidade e quer disponibilizar esses recursos ao serviço do país. Aliás, é uma principal atribuição da Ordem, é precisamente servir o interesse público e, portanto, nessa medida, julgo que é uma atividade e uma iniciativa enorme. E desse ponto de vista, enfim, eu quero renovar os meus parabéns, dar tudo parabéns, não apenas em termos da direção, dos órgãos que estão na delegação, mas também, enfim, todos os colaboradores que contribuíram para que isto tivesse sucesso, e em particular, se me permitem uma palavra particular, a Dores Andrade, que está ali, com quem, enfim, articulou as coisas com Lisboa, até, enfim, do ponto de vista pessoal, eu tenho-lhe a agradecer o que esteve aqui. Portanto, parabéns a todos e também parabéns pela própria projeção na comunicação social que esta conferência teve, que eu estava a toda a hora a receber mensagens de impactos, não é? De notícias, pequenas notícias. Eu acho que também é muito importante e mostra o facto do impacto. Não é? E é, de facto, impressionante, não é? Quer dizer, ontem 300 e tal pessoas, hoje aqui também uma sala muito composta. Enfim, temos relativos, estão à nossa frente, não é? Porque as iniciativas no continente, em Lisboa, ou no outro lado qualquer, em termos relativos, têm, enfim, menos participação. Portanto, acho que esta ligação da delegação regional à sociedade é muito importante e eu quero aqui expressar que é esse, enfim, contribui seguramente para a própria afirmação da ordem dos economistas. Se me permitem, enfim, para terminar estas observações, também uma palavra sobre a ordem no seu conjunto. Para referir, e esta conferência já assinala esse marco, nós estamos a atravessar os 25 anos da nossa criação como ordem. Antes existíamos como a Associação Portuguesa dos Economistas, depois, enfim, no final dos anos 90, em 98, por ação da nossa colega Manuela Morgado, a Associação Portuguesa de Economistas transformou-se em Ordem dos Economistas. Ficou mais responsabilidades, porque é uma associação pública profissional, tem competências delegadas da parte do governo e, portanto, tem a seu cargo a regulação do exercício da profissão e garantir a qualidade da prestação dos economistas nos mais diferentes níveis de atividade profissional, mas também, como eu disse há pouco, subordinado ao interesse mais geral, que é o interesse público, que é a defesa dos interesses a quem se destinam os nossos serviços, que é, como sabem, enfim, os agentes económicos, o Estado, enfim, todos os setores económicos que necessitam dos economistas para trabalhar. E, portanto, nós vamos, no âmbito das comemorações dos 25 anos, ter um conjunto de iniciativas. E quero-se chamar a atenção para uma que talvez possa ter interesse para aqui, que vai ser brevemente, que é sobre a água, precisamente. Que a água hoje em dia tem que ser também tratada do ponto de vista estratégico. Como sabem, não é só aqui Porto Santo que tem problemas de água, o próprio continente está com muitos problemas, está com o avanço da desertificação, está com a seca, e está muito dependente das relações com a Espanha para a gestão da água, como sabem, porque os rios principais nascem em Espanha e a gestão da água é uma questão estratégica. E nós vamos ter uma conferência sobre a água, onde vamos discutir as questões da dessalinização, precisamente em cooperação com a Embaixada de Israel, e vêm especialistas cá trabalhar connosco a saber como é que fazem a gestão da água, designadamente as regas, até a própria recuperação. Eles reciclam 90% da água, que é uma coisa, por exemplo, no continente não existe a reciclagem da água. Eles reciclam lá 90%, não é? Para terem uma ideia do que tem que ser feito em matéria de gestão da água, mais uma vez, uma questão estratégica.
Mas vamos ter precisamente uma reunião sobre isso e vamos ter outra reunião que também pode interessar aqui, que nós vamos também no âmbito das comemorações e no âmbito de uma instituição que criámos, que é a Associação Lusófona de Economia, vamos ter, julgo eu, que vai ter lugar em articulação com o Governo de Cabo Verde, mas vamos ter uma reunião da Macaronésia. Não sei se sabem, a Macaronésia é esta zona aqui, que engloba a Madeira, os Açores, Canárias, Cabo Verde, e que têm problemas comuns e que podem precisamente. Aliás, já na antiguidade se falava nestas ilhas que existia para aqui, onde se calhar existiam os deuses que vinham aqui passar férias, se calhar era aqui no Porto Santo, onde os deuses antigos vinham passar férias. Depois, isto era tão bom, esqueceu-se e não sabia onde é que estava, até ser novamente descoberto, não é? Mas, e pode ser interessante, e desde já dou esta informação e apelo à participação enfim, das autoridades locais e dos agentes locais, no sentido de poderem participar, enfim, neste encontro, que eu penso que pode ser bastante importante, enfim, que está a ser organizado. Vamos ver quando é que se concretiza, para ver a possibilidade, até na questão aérea, ver a integração aérea, enfim, destas zonas. Já existe, mas, enfim, aprofundar esses temas todos, que são os temas que nós tivemos aqui a falar. Portanto, isto para dizer o seguinte, acho que estão de parabéns esta Madeira e Porto Santo, esta divisão da conferência, acho que também é enfim, de uma visão, de facto, que eu gostaria de salientar, acho que é muito importante e não tenho dúvida nenhuma de que todos aprendemos imenso. No meu caso, de facto, a aprendizagem foi imensa e acho que todos também. E acho que está aqui um grande contributo. Está aqui um grande contributo que eu acho que pode ser potenciado e, neste sentido, julgo que a delegação regional, o seu presidente, enfim, todos os membros dos órgãos de direção da delegação regional, acho que desempenharam um bom papel portanto, neste sentido, fica aqui uma palavra de incentivo para que continuem a fazer o seu trabalho. E já agora, eu não sei quantos economistas estão aqui na sala, presumo que alguns, também não sei dos que estão aqui quantos é que são membros da Ordem, também já agora, se me permitem, também aqui agora uma certa promoção da própria Ordem e aqueles que não são, que se mobilizem para o ser. Como sabem, não é obrigatória a participação na Ordem dos Economistas, mas para ter o título de economista é necessário e convém também, enfim, que nós mobilizemos de facto os melhores, as pessoas que estão atentas, porque isso será importante não apenas para a Ordem, mas também para o país e isso é que é fundamental. Portanto, agradeço mais uma vez, enfim, o convite que a delegação me fez para estar aqui para encerrar esta conferência, que muito me honra, e desejo a todos as maiores felicidades. Muito obrigado.